reinterprete seus fracassos como aprendizado. Ou seja, ao invés de perguntar por que isso aconteceu comigo, pergunte-se, o que isso pode me ensinar? Veja o tom. Olha o tom da emoção da voz. Meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Não, muda isso. Vamos mudar? Muda isso. Vamos colocar assim, ó. O que isso pode me ensinar? Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Café com Reis. E olha, a gente já está quase para finalizar a segunda temporada. Eu acho que vocês vão sentir falta, viu? Eu, pelo menos, vou sentir falta de vocês. Mas não tem problema. Ainda tem alguns episódios. Estamos na segunda temporada. Esse é o episódio de número 17. Um episódio com um tema interessante, gente. Como voltar mais forte após cada queda. Meu Deus, como isso me representa. Como voltar mais forte após cada queda. Olha só, eu sei que você já sentiu que um erro ou um fracasso poderiam definir seu destino. A verdade é que não importa quantas vezes você caia, se machuque, mas sim como você vai se levantar dessa queda. Tem uma citação de Arianna Huffington que diz o seguinte: o fracasso não é o oposto do sucesso, é parte do caminho. Vou repetir porque isso me marca. O fracasso não é o oposto do sucesso, ele é parte do caminho. O fracasso não é um ponto final, ele é uma vírgula, só para você respirar. Aproveita e respira fundo aí, faz ó. Respirou? Segue o caminho. Respirou? Segue o caminho. Resiliência, gente, não é apenas resistir, mas é aprender. Resiliência é se adaptar. Resiliência é crescer com as dificuldades que vêm sobre a sua vida. A verdade é que grandes líderes, atletas, empreendedores, esse pessoal todo de sucesso, todos eles compartilham um tracinho comum. Que tracinho é esse? Esse tracinho é a capacidade de transformar desafios em trampolins para o próximo nível. Essas pessoas de sucesso, quando vem um desafio, quando vem uma situação adversa, quando vem uma situação de pressão, elas logo se animam, porque elas sabem que aquela situação vai servir de uma mola propulsora que vai ser responsável por catapultar aquela pessoa para um próximo passo. E ó, a ciência ela comprova tudo o que eu estou dizendo. Segundo o estudo da Associação Americana de Psicologia, pessoas que enxergam desafios como oportunidades de crescimento, elas vão sempre apresentar um maior bem-estar psicológico e um sucesso ao longo prazo de suas vidas. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre como desenvolver essa resiliência inteligente. Não é uma resiliência emburrecida, nem sei se existe essa palavra, mas nós vamos desenvolver e aprender a desenvolver uma resiliência inteligente. O que é uma resiliência inteligente? É uma resiliência que não apenas te mantém de pé, mas te torna mais forte para cada obstáculo superado. E ainda te prepara para os próximos, te trazendo mais fortaleza, te tornando alguém mais robusto. Eu fui aprender isso ao longo da minha jornada, compreendendo que para cada problema que surgia, eu tinha ali dentro daquele probleminha uma célula de oportunidade. Quando eu comecei a compreender isso, eu passei a olhar todas as adversidades como grandes oportunidades. Essa mágica de olhar as coisas difíceis como oportunidades, ela está disponível para todos nós. Quando a gente sai do olho do furacão e fica aqui de fora, esse movimento de olhar do lado de fora, enxergar todas as coisas como um grande contexto e avaliar cada uma delas,
quando a gente faz esse movimento, acalmando a nossa alma, descansando em Deus, nós temos capacidade de extrair desse furacão, de extrair desse problema soluções inovadoras que vão nos levar muito além. Eu me lembro que a pandemia chegou e nós tivemos uma situação muito difícil. Na época, então, da pandemia, nós tínhamos como principais clientes os aeroportos do Brasil. A pandemia, como vocês sabem, no Brasil, obrigou aos principais aeroportos do país que se fechassem. Recebemos notificações extrajudiciais pedindo cancelamento de boa parte dos nossos contratos. A única coisa que eu pensava era como vou dar a notícia para mais de 700 pessoas que elas estarão desempregadas amanhã. Eu parei, pensei, me lembrei das coisas difíceis, da quebra que eu tive, dos problemas de saúde que eu tive, das situações mais escabrosas. E eu percebi que ali também tinha uma solução. Assim como todas as outras situações difíceis que eu passei na minha vida, ali tinha uma solução. Eu abracei essa ideia de olhar para o problema e extrair uma solução poderosa. Reuni o meu time, esvaziei do coração de cada um a ansiedade e o medo. Por quê? A ansiedade, culminada ao medo, são responsáveis por construir uma cortina de fumaça quando a adversidade chega e você passa a não enxergar nada. Então, a primeira coisa é esvaziar essa fumaça para que você consiga enxergar à frente e saber exatamente o que fazer. Esvaziamos de nossos corações, do nosso time, da diretoria, da alta direção, todo o medo. E ali começou um processo de extrair uma solução grandiosa daquele problema. O resultado veio. Em uma semana, a Bruna, nossa CEO, teve uma ideia mirabolante que veio de um plano estratégico que nós já estávamos alimentando, que era de atender os nossos clientes com outro serviço especial. Um serviço que eles tinham que manter durante a pandemia. Um serviço que para eles naquele momento era muito mais pesado do que o nosso que eles estavam desligando. E nós oferecemos esse serviço com um custo 70% menor para eles, com a condição de que eles mantivessem o nosso trabalho. Resultado, ao invés de quebrarmos, de demitirmos 700 colaboradores, nós chegamos a uma marca de um crescimento anual histórico de 150%. Isso é possível quando nós compreendermos que dentro de cada dificuldade vai surgir um poder que vai te levar para construir grandes coisas. Agora, uma coisa que vai tentar te impedir de avançar nessa resiliência construtiva e inteligente é uma crença de que podemos evoluir através de um esforço, através de dor, através de sofrimento. A pesquisadora Ângela Ducorte descobriu em seu livro chamado Garra que a perseverança e a resiliência são determinantes para o sucesso, mais determinantes do que o coeficiente de inteligência, do que o QI, ou mais determinantes do que o talento. Exemplos disso não faltam. J.K. Rowling, por exemplo, autora de Harry Potter, foi rejeitada por 12 editoras antes de se tornar uma das escritoras mais vendidas do mundo. Walt Disney foi demitido de um jornal por falta de criatividade, pessoal. Vejamos isso. O que essas pessoas têm em comum? Nenhuma delas permitiu que as quedas definissem o seu futuro. Nenhuma delas permitiu que o sistema as encaixotasse. Nenhuma delas permitiu que fossem colocadas diante de padrões humanos. Nenhuma delas permitiu que seus espíritos estivessem fora do padrão da humanidade. E aqui eu quero te fazer entender como desenvolver essa
resiliência inteligente. Como? Primeiro passo, reinterprete seus fracassos como aprendizado. Ou seja, ao invés de perguntar por que isso aconteceu comigo, pergunte-se, o que isso pode me ensinar? Veja o tom. Olha o tom da emoção da voz. Meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Não, muda isso. Vamos mudar? Muda isso. Vamos colocar assim, ó. O que isso pode me ensinar? O que isso pode me ensinar? O que é? O que eu vou aprender com isso? Segunda dica, desenvolva aqui dentro uma mentalidade antifrágil, uma mentalidade poderosa. Pode vir, estou forte, vem que eu resisto. O conceito da antifragilidade, ele é criado pelo escritor Nassim Taleb. E ele ensina que os desafios, eles não devem apenas ser suportados, mas usados para crescer. É exatamente o que eu estou falando. É utilizar cada pedra que foi lançada como uma pedrada sobre você para construir uma escada. Ah é? Levei essa pedrada? Peraí. Está aqui, primeiro degrau. Puf, a próxima. Segundo degrau. Puf, tomei na cabeça. Peguei a outra. Terceiro, quarto, quinto. Quando você pensar que não, aquilo que veio para te destruir, aquilo que veio para te lançar no chão, aquilo que veio para te derrotar, se transformou numa escada gloriosa, a qual você vai subir, e aqueles que te apedrejaram vão olhar e vão dizer, não é possível, não é possível, com tanta pedrada que eu joguei, com tanta pedrada que eu dei, o cara não cai. E aí, aqueles que te apedrejaram vão começar a te aplaudir, porque vão te ver lá de cima. Terceira dica, cerque-se de pessoas resilientes, pessoas antifrágeis como você. Jerome, por exemplo, já dizia, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Não é um clichê, é uma verdade. Estar perto de pessoas que enfrentam desafios com coragem fortalece também a sua própria mentalidade. Por quê? Porque você se torna como elas. Quarta dica, pratique a adaptação. O que te trouxe até aqui não pode ser suficiente para te levar para o próximo game, para o próximo nível. Tem que ajustar a rota, tem que sair do ponto de conforto, se adapte, seja maleável, seja adaptável. Vá, ajuste sua rota diante de cada desafio. Isso é essencial para o seu crescimento. O seu sucesso, ele não vai depender das ausências de quedas. Mas o seu sucesso, ele vai depender da sua capacidade de sempre se reerguer. Uma frase que eu carrego para a minha vida e que eu digo, que eu falo o seguinte: mar bom e calmo não faz marinheiro forte, não faz marinheiro bom. O que vai fazer o marinheiro bom é o mar bravio. O que vai fazer o marinheiro bom é o mar assustador. Porque em meio à tempestade, em meio à tormenta, todo marinheiro, para sobreviver, ele aprende todos os passos necessários do barco, traz sua tripulação para resistir àquela tormenta, passa por aquela tormenta e se torna mais hábil, se torna mais forte, se torna poderoso no que ele nasceu para fazer. Agora, eu quero saber de você, qual foi sua maior superação em sua vida? Qual foi a situação mais difícil que você já passou? Comenta aqui e compartilhe sua história para inspirar outras pessoas. No próximo episódio, nós vamos falar sobre disciplina emocional, o segredo dos líderes de alto nível. Isso é importantíssimo. Disciplina emocional vem de inteligência emocional. E todo grande líder de alto nível precisa saber controlar suas emoções.
porque é isso que vai diferenciar aqueles que reagem impulsivamente daqueles que tomam decisões plenamente estratégicas. Então, não perca não. Se você está aqui e assistiu até agora esse episódio, isso é sinal de que você é um rei. É sinal de que também fez sentido para você. Então, me ajude, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Nos siga para mais conteúdo. Sim, se inscreva aqui no nosso canal e clique nesse sininho aqui ao lado para que você seja avisado quando um novo conteúdo chegar. A cada novo conteúdo assistido, a cada informação, a sua mentalidade vai sendo transformada. Com a mentalidade nova, você ganha uma que quando nós entendemos que nascemos para reinar, nós assumimos o controle da nossa jornada e construímos o reino que nos espera e que está à nossa volta. Então, se você quer reinar, comece fazendo bem, compartilhe para 5 pessoas que precisam ouvir esse conteúdo e que dependem dessa informação para conhecer um pouco mais de um futuro glorioso que os espera. Conto com você e para encerrar, vamos à oração do dia. Pai, eu te dou graças, ó Deus, porque o Senhor nos faz mais forte. Cada pedrada que eu levei na minha vida, o Senhor me deu a graça de utilizar aquela pedra, aquela rocha, para construir uma longa e grande escada, a qual o Senhor me deu a mão para subir degrau por degrau. O que seria de nós sem a sua presença? O que seria de nós sem a sua graça? O que seria de nós sem o seu favor? Por isso, eu quero lhe pedir que o Senhor acompanhe também quem está nos assistindo. Que a sua graça, o seu favor, a sua bênção se manifeste de forma provisional na vida daqueles que estão nos assistindo agora. Que eles não possam apenas sentir a sua presença agora, mas que eles possam caminhar contigo, para que no momento em que eles escorregarem, para que no momento em que eles estiverem passando por adversidade, eles recebam a tua atenção, a tua graça, o teu consolo e o teu favor. E aqueles que nesse exato momento já atravessam uma situação atípica, já atravessam uma situação difícil, Pai, aqui, agora, eu profetizo que seja derramada sobre eles ricas bênçãos, capazes de resolver todas essas situações. Bênçãos retidas nas regiões celestiais sejam liberadas agora sobre a vida destas pessoas e que eles possam obter o resultado que eles esperam. Um telefonema ou uma mão amiga que venha resolver tal situação. Um diagnóstico de doença que venha a ser tratada pela tua mão, retirando essa doença e que essa pessoa seja curada pelo teu poder e que ela possa ouvir dizer do Senhor e levar a tua palavra, dizendo também que foi curada pela tua graça e pelo teu favor. Pai, eu te agradeço por esse episódio, que o Senhor possa abençoar cada um que está assistindo, em nome de Jesus. Amém. Gratidão.